E aí pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar dos famosos prédios tortos da Orla de Santos ou então da Torre de Pisa na Itália? Vocês sabem por que essas edificações têm desaprumos tão significativos? Pois é por causa do recalque no solo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse fenômeno. Vamos lá? Então pessoal, hoje a gente vai comentar um pouco sobre os conceitos iniciais de recalque. E caso você não conheça o nosso blog, vou deixar na descrição do vídeo o link com o post sobre recalque. Lá no nosso blog você encontra também outros posts sobre recalque, sobre geotecnia e sobre as mais diversas áreas de engenharia. Dá uma conferida lá. Além disso, em breve nós vamos lançar um curso sobre instalações de águas pluviais. Caso você tenha interesse, o link também está na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Inicialmente, o que é o recalque no solo? Por que ele causa esses desaprumos? Como eu falei, recalque nada mais é do que um deslocamento vertical, ou seja, uma deformação nesse solo, na base da minha fundação, certo? Essa deformação pode ocorrer tanto por variação do volume do solo, quanto pela própria deformação do solo, quando eu vou aplicar um carregamento sobre ele, certo? É importante salientar que os recalques em fundações, esses desaprumos em prédios, acontecem em qualquer edificação. Tais edificações, como citadas em Santos ou a Torre de Pisa, são notáveis porque esses desaprumos foram muito significativos e perceptíveis a olho nu. Mas é bom vocês entenderem que, como eu estou colocando em qualquer fundação uma tensão no meu solo, então qualquer edificação é sim para sofrer um recalque, só que a gente espera que esse recalque seja de pequeno valor. Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, falando um pouco sobre a nomenclatura de recalque, a gente tem um recalque absoluto e o recalque relativo ou recalque diferencial. O que vem a ser cada um? Vamos aqui. Imagine que eu tenho no meu solo aqui, no meu ponto, uma sapata 1. Essa é a cota de assentamento. Com o tempo, assim que a carga for colocada nessa sapata, ao passar do tempo e durante a própria utilização da edificação, essa S1 vai sofrer um recalque. Esse recalque é o chamado recalque absoluto, ou seja, é relativo a apenas uma sapata. Se eu tenho uma sapata próxima a ela, por exemplo, vou chamar de S2, essa mesma sapata também pode sofrer um recalque diferente de S1, visto que ela vai ter outras dimensões, outra tensão aplicada a ela. Então, essa também vai ser o recalque absoluto de S2, mas se eu pegar a diferença entre os recalques de S1 e S2, eu vou ter o dito recalque diferencial. Ou seja, o recalque diferencial nada mais é do que a diferença de recalque entre duas sapatas, certo? Entre duas fundações. Continuando, eu posso ainda dividir esse recalque em duas parcelas principais. Eu vou chamar de recalque absoluto, o ρ, ele é igual ao recalque por adensamento mais o recalque imediato. Ou seja, essa é a parcela por adensamento. Lembrando que o fenômeno de adensamento é bem mais comum em argilas saturadas, certo? E deve ser calculado com calma. Obviamente, esse recalque por adensamento ele não deve ser nunca desprezado, principalmente em argilas, como eu falei, e deve ser calculado criteriosamente. Já o recalque imediato é aquele recalque que acontece já durante a inserção de carga de carregamento naquela sapata, o recalque imediato. Caso você tenha interesse, a gente tem dois posts lá no nosso blog, que também vou deixar na descrição do vídeo, com um cálculo separado de recalques imediatos para argilas e recalques imediatos para areias, ou seja, para métodos elásticos homogêneos ou não elásticos homogêneos. Está tudo na descrição do vídeo, caso você tenha mais interesse por esse conteúdo. Então, qual é esse limite de recalque para não termos nenhum problema na nossa edificação, não termos desaprumos significativos, nem nada do tipo? Então, Skempton e McDonald pesquisaram várias edificações na prática e chegaram a algumas conclusões. Primeiro, nós vamos dividir os danos por recalque em três grupos principais: danos arquitetônicos, danos à funcionalidade e danos estruturais. O que vem a ser esses danos arquitetônicos? São danos que incomodam visualmente o usuário dessa edificação, seja por uma trinca na parede, por exemplo, ou por desaprumos significativos, como os exemplos já citados. O que seriam danos à funcionalidade? Imagina que eu tenho um desaprumo no prédio. Então, eu posso ter problemas no elevador do meu prédio, eu posso ter problemas com inclinação de instalações sanitárias por esse desaprumo, posso ter problemas em abertura de portas e janelas. Esses são danos já à funcionalidade da minha edificação. Não é só um incômodo visual, mas também funcional da minha edificação. E danos estruturais, esse sim já leva em conta a própria segurança da edificação, que será já ser trincas e fissuras em elementos estruturais, como vigas e pilares, certo? Obviamente,
danos arquitetônicos são para desaprumos relativamente pequenos, danos a funcionalidade desaprumos um pouco maiores, e danos estruturais já têm os desaprumos bem significativos. E, por fim, quais os limites de recalque toleráveis para que a gente não tenha esses problemas? Skempton e McDonald também atribuíram 2 valores principais para o que eles chamaram de distorção angular. O que vem a ser essa distorção angular? É basicamente um recalque diferencial dividido pela distância entre 2 sapatas. Por exemplo, a gente já comentou que se eu tenho uma sapata S1 e uma sapata S2, sapata S1 tem um deslocamento, sapata S2 vai ter outro deslocamento. Aqui, a distância entre os recalques das duas vai ser o que a gente chama de recalque diferencial de 1 para 2, e se elas têm uma distância entre elas de L, minha distorção angular nada mais é do que o recalque diferencial de 1 para 2 dividido por L. Então ele chegou a 2 valores, 1 para 300, acarreta um trinco em parede, ou seja, são danos arquitetônicos, e 1 para 150 já ocasionam danos estruturais, ou seja, danos em vigas e pilares, que podem comprometer a segurança da minha estrutura. Além disso, também não é recomendável, por mais que o que cause esses problemas sejam as distorções angulares, ou seja, os recalques diferenciais entre 2 fundações adjacentes, também não é recomendável que as fundações não tenham recalques absolutos com elevada ordem de grandeza. Por isso também, Skempton e McDonald proporam uma tabela para recalques diferenciais máximos, independente da distância entre 2 fundações, e recalques absolutos também máximos, tanto para solos em areia quanto para argila, apresentado na seguinte tabela. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida ou caso tenha algum vídeo proposto para a gente, só deixar nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, viu? Abraço e até a próxima.